Opa, boa noite. Vou dar continuidade aqui à resolução da lista 1. Essa aqui é a questão 2 da lista 1. Então, o que que pediu, né? Mostre que esse determinante aqui é igual a C menos D, D menos B e D menos C. E aí tem essa observação, né? Esse cálculo é um caso particular do determinante de Vandermonde, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso aqui, né? Então, o que? Então, o primeiro passo para a gente calcular isso, né? Então, aqui, ó, solução. Solução. Então, aqui, ó, seja o determinante det disso, né? Det de 1, 1, 1, B, C, D e B ao quadrado, C ao quadrado, D ao quadrado, né? Então, isso aqui, ó, é equivalente a eu. Para isso aqui ficar parecido com o determinante de Vandermonde, eu vou trocar, vou calcular a transposta, né? Então, eu sei o seguinte, né? Que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da matriz transposta. Então, essa propriedade aqui, ó, eu posso usá-la que não vai alterar em nada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transpor a linha por coluna aqui dessa matriz, né? Então, esse det aqui, né, vamos chamar ele de M, né? Vai ser, vou chamar assim de M. Então, como o det de M é igual ao det de M transposta, né? Certo? Então, isso aqui equivale a eu escrever, vou trocar linha por coluna. Então, isso aqui vai ficar assim, 1. Aí, essa linha aqui, ó, vai virar coluna, certo? Então, isso aqui fica B, C, D. E aqui fica B ao quadrado, C ao quadrado, sobre D ao quadrado, né? Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai reduzir esse determinante aqui, né? Realizando as operações sobre a matriz pelo teorema de Laplace, né? Então, o que significa isso? Significa que a gente vai fazer esses elementos aqui, ó, zerarem, né? E como é que a gente vai proceder com isso? A gente vai subtrair esses elementos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, né? Vai fazer assim, ó, multiplicando. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicando a coluna. A gente vai multiplicar a coluna, vamos chamar aqui de C índice I, por menos B. E somar a coluna posterior, né? E somando a CI mais 1, ou seja, na coluna posterior, certo? Então, isso aqui vai ficar de que forma, né? Então, imagina que a gente tem aqui a matriz, né? Então, tá aqui, ó, a matriz transposta, né? Que a gente vai copiar 1, e aqui tá B, B ao quadrado, C, C ao quadrado, D, D ao quadrado, certo? Então, esse aqui tá o determinante da matriz, que é igual a M, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa operação ali, né? Que vai ser, vou tornar ela idêntica. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a coluna anterior e multiplicar por menos B e somar com a posterior. Então, aqui, ó, menos B vezes 1 vai ser quanto? Vai ser menos B mais o elemento da coluna posterior, que é B. Então, vai ficar assim, né? 1, aqui não vai alterar em nada, né? E aqui vai ficar assim, B mais menos B, certo?
porque eu multipliquei menos b pela primeira e somei com a segunda. Agora, aqui, ó, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar menos b vezes b, que é multiplicar a coluna CI e depois somar com a CI mais 1, ou seja, você multiplica pela anterior e soma com a posterior. Então vai ficar aqui, ó, menos b vezes b ao quadrado mais essa. Então vai ficar assim, né? B ao quadrado mais menos b vezes b, certo? Então é essa operação que a gente está fazendo, certo? E a gente vai proceder da mesma forma, né? Então vai chegar aqui b, então vai ficar aqui c mais menos b, certo? E aqui novamente, né? Aí eu faço aqui, ó, c vezes menos b mais isso, certo? Então vai ficar aqui, ó, c ao quadrado mais, aí vem aqui menos b vezes c, né? E aí para essa aqui também, né? Então faço d mais menos b, certo? E para essa aqui, ó, então vai ficar assim, menos b vezes d mais a coluna posterior. Então fica assim, d mais d vezes menos b, certo? Não sei se está dando para entender aí o que eu estou fazendo. Então isso aqui vai ficar equivalente ao quê? Quando a gente somar aqui, vai ficar 1, 0, 0. E aqui vai ficar o quê? 1, c menos b. E aqui vai ficar c ao quadrado menos cb. E aqui vai ficar 1. E aqui fica d menos b. E aqui vai ficar d ao quadrado menos db, certo? E aí agora o que a gente vai que apareceu aqui, né? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma manipulação algébrica aqui. Isso aqui vai ficar equivalente ao quê? Vamos colocar em evidência o que dá. Então vai ficar aqui 1, 0, 0. E aqui vai ficar 1, c menos b. E aqui vai ficar c. Aí vamos colocar aqui, ó, o c em evidência. Aí vai ficar c vezes c menos b. E aqui também vai ficar 1 d menos b sobre d vezes d menos b, certo? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse determinante aqui, né? Que isso aqui é igual ao det de m aqui, certo? Dessa propriedade. Então o que a gente vai fazer? Para calcular esse determinante, a gente faz assim, né? Então, esse primeiro elemento aqui, 1 vezes o det, é como se a gente eliminasse a coluna e elimina a linha, né, correspondente. E aí faz o determinante do que sobra. Então sobra aqui c menos b, que multiplica, e aqui c menos b, aqui d menos b, e aqui d vezes d menos b. Mas, aqui vem menos, ó, menos 0, que multiplica, né? Aí, por exemplo, aí eu elimino essa coluna e elimino essa linha. Sobra aqui 1, e aí sobra esses dois elementos, né? C menos B. E aqui também, D vezes D menos B. Mais esse elemento aqui, né? Vezes. Aí agora eu vou eliminar essa coluna e essa linha, certo? E aí vai sobrar o determinante disso aqui. Então fica 1, C menos B, C menos B.
Só que isso aqui está multiplicado por zero, né? Esse aqui também está multiplicado por zero, né? Então vai ficar o quê? Determinante de m vai ficar igual a... Ó, como esses dois aqui estão multiplicados por zero, né? Então isso aqui vai dar zero, né? Então essa relação aqui toda dá zero. Então o que a gente tem que calcular é só esse determinante. Então vai sobrar o que aqui? C menos B. C vezes C menos B. E aqui D vezes B. E aqui D vezes D menos B. Certo? Isso aqui está multiplicado por 1 vezes isso é isso. Então a gente vai só calcular esse determinante, né? Então multiplica a diagonal principal e subtrai aqui. Então vai ficar assim. C menos B, que multiplica D vezes D menos B, que multiplica menos, né? Aí menos essa diagonal. Então aqui positivo, negativo, certo? Então vai ficar aqui C vezes C menos B, que multiplica D menos B. Certo? Então agora o que resta pra gente aqui, né? Então vamos continuar aqui. Vai ficar aqui C menos B, que multiplica D menos B, que multiplica D menos C, que multiplica C menos B, que multiplica D menos B, certo? Só que esses dois fatores aqui, ó, aparecem nos dois. Então o que a gente faz? A gente vai colocar em evidência. Então vai ficar C menos B vezes D menos B. E aí quando eu divido essa igualdade aqui por isso, essa relação por essa, sobra o que? Sobra D. E agora essa aqui, quando eu divido por essa, sobra o que? Sobra o menos C. E aí a gente chega na relação pedida, né? Que é essa relação aqui, ó. C menos D menos B igual a D menos C, certo?